Paz do Senhor para você, ouvinte deste áudio, esta palavra. Que Deus abençoe sua vida. Quero compartilhar uma palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 8 ao 10. Ouve até o final esta palavra. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Eita glória! Irmãos, queridos ouvintes, o livro de 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 10, ele vai nos falar da visão celestial, espinho na carne do apóstolo Paulo. Por que desse espinho na carne de Paulo? Por que Paulo foi atingido pelo espinho? O que Paulo fez? O que aconteceu com ele? Na verdade, por si só, quem leu esse texto, ele vai entender o propósito deste espinho. Porque o versículo 1 e o 2, ele já diz que um homem, aleluia, glória a Deus, ele recebeu uma revelação do Senhor. E o apóstolo Paulo aqui diz que conhece um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, fora do corpo não sei, Deus o sabe. Esse homem ele foi arrebatado até o céu. Aleluia, glória a Deus. E ele disse: e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ele está dizendo: eu não sei como foi esse arrebatamento que ele teve. Se foi físico ou espiritual, se foi dormindo ou acordado, que ele foi arrebatado ao paraíso. E lá ele ouviu palavras inefáveis, de que ao homem é proibido, não é lícito falar. E de qual que o apóstolo Paulo ele diz que esse homem, que é ele, que a qual ele não fala, para ele não se gloriar, dizer que é ele que foi até o céu, mas ele diz que esse homem, para que não se dasse, por causa das excelências das revelações, foi recebido, foi dado um espinho na carne. E esse espinho na carne, a saber, era um mensageiro de Satanás. Para quê? Para esbofetear, a fim de me não exaltar. Porque Paulo ele viu coisas inexplicáveis, coisas maravilhosas, coisas boas, coisas da pessoa se gloriar, ir ao terceiro céu, subir ao paraíso, ir lá conversar com Deus, ver as revelações. E teve certo momento que o apóstolo Paulo não aguentou, ou esse homem não aguentou ser esbofeteado. Aleluia! Que ele diz: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim o espinho. Aí então a voz do Senhor vem até ele e diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aqui eu aprendo algo para comigo e com você.
é que tem coisa que mesmo eu e você orando, Deus não vai tirar. Mesmo esse propósito, jejum, Deus não vai tirar. Mesmo eu e você sendo fiel a Deus, sendo fiel ao Senhor, Deus não vai tirar. Por que que Deus não vai tirar? Porque é propósito de Deus não tirar o espinho. Ai, mas eu não suporto. Suporta sim. Ai, mas eu não aguento. Aguenta sim. Porque se você não suportasse, se você não aguentasse, você já teria desistido. Você já teria dado um basta. Por isso que você está aí, talvez aí, chorando, orando como o apóstolo Paulo, pedindo para Deus fazer algo, para Deus arrancar o espinho. E às vezes Deus não vai arrancar o espinho, porque é com esse espinho é que você vai aprender, é que você vai buscar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo era um homem de oração. O apóstolo Paulo era um homem temente a Deus, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. Paulo, ele ora, e Paulo não vê a oração mudar algo do lado de fora. Paulo não vê nada sendo transformado do lado de fora. Parece que quanto mais Paulo ora, mais ele é esbofeteado. Parece que quanto mais Paulo ora, mais ele é apertado. Mas uma coisa eu aprendo, que quando as orações não mudam as coisas de fora, ela muda as coisas de dentro. Quando eu não vejo nada sendo restaurado, transformado, mudado diante dos meus olhos, eu posso ver-o sendo transformado do lado de dentro. Porque antes de Deus fazer do lado de fora, Ele vai fazer primeiro do lado de dentro. Você está preocupado mais com as coisas de fora do que com as coisas de dentro. Você está preocupado mais em Deus fazer do lado de fora do que fazer do lado de dentro. E Deus não vai fazer primeiro do lado de fora. Deus vai fazer primeiro do lado de dentro. Eu te provo na Bíblia. Jesus, ele ia passando em certa cidade, a qual ele não entra nesta cidade, ele fica na porta, na entrada da cidade. E vem uma multidão, e essa multidão vem trazendo um filho de uma viúva, o filho único de uma viúva, que quando aquele cortejo ele para de frente à entrada da cidade, o povo para de frente a Jesus. E Jesus não vai diretamente ao problema daquela mulher. Jesus, ele vai diretamente àquela mulher. Ele chega naquela mulher, creio eu, que bota a mão no ombro dela e diz: não chores. Não chores. Em vez de Jesus resolver o problema do lado de fora, que era que a mulher mais queria, não. Jesus vai até ela e diz: não chores. Que quando ele diz aquela mulher não chore, Jesus está dizendo: não temas, eu estou aqui. Não temas, eu quero te curar primeiro. Não temas, eu vou tratar de você primeiro, para depois eu resolver comigo. Por que é que adianta Jesus resolver a vida da pessoa que você quer e não resolver a tua vida? Do que adianta Jesus fazer algo que você quer e você não ser transformado na sua vida? Jesus diz: não chores. E tendo dito isto, Jesus foi até o menino e disse: menino, levanta. E o menino se levanta.
Jesus primeiro ele quer fazer na tua vida. Jesus primeiro ele quer te curar. Jesus primeiro ele quer te restaurar. Jesus primeiro ele quer, aleluia, que você tenha fé, que você tenha pulso, para depois ele fazer o que você quer. Ele quer que você, aleluia, glória a Deus, ouve ele primeiro. Você está orando para Deus fazer algo do lado de fora, mas Deus quer fazer do lado de dentro. Aleluia, glória a Deus. Que neste dia, nesta hora, neste momento, você possa fazer a oração diferente, dizendo: Deus, faz na minha vida do lado de dentro, muda-me do lado de dentro, Senhor. Em vez de você pedir para Deus mudar as coisas de fora, pede para Deus mudar as coisas de dentro. E o apóstolo Paulo continua orando. Eu orei 3 vezes para Deus tirar o espinho. Aí o Senhor responde a Paulo dizendo: a minha graça te basta. Paulo queria que Deus falasse, arrancasse o espinho, mas Deus vem dizendo para Paulo: Paulo, eu não vou tirar o espinho. A minha graça te basta. A minha presença te basta. Mas Senhor, tira o espinho. Não, a minha graça te basta. Senhor, eu quero que o Senhor fale algo que eu quero. Não, a minha graça te basta. Porque nem sempre Deus vai falar aquilo que você quer, mas vai falar o que você precisa. Você quer que Deus fale o que você quer ouvir, quer escutar, mas Deus vai falar o que você precisa ouvir. Eu não sei o que você precisa ouvir, mas Deus está falando para você: a minha graça te basta. A minha presença te basta na minha vida, porque a presença de Deus, a graça de Deus, ela é melhor do que qualquer outra coisa. Deus, aleluia, Ele vai se revelar nesse espinho. Deus, Ele vai mostrar a graça dEle neste espinho, nesta tua dor, nesse teu choro, nesse teu sofrimento. Deus vai revelar-se para você. Deus vai te revelar, Deus vai te mostrar. Ei, a dor nunca vai ser maior do que o propósito, o choro nunca vai ser maior do que o propósito, as lágrimas nunca vai ser maior do que o propósito, o sofrimento nunca vai ser maior do que o propósito. Deus sabe o porquê desta dor, Deus sabe o porquê deste espinho, Deus sabe o porquê dessa perseguição. Aleluia, Deus sabe o porquê, e Ele diz para você: a graça dEle te basta. Ei, Deus não tira o espinho, mas aumenta a graça. Ele não tira a dor, mas Ele se mostra cada dia mais, aleluia, em sua vida. Ele não arranca o sofrimento, Ele não te tira da fornalha, Ele não te tira da cova dos leões, mas se faz presente diante de tudo que você está passando. Ele aumenta a graça dEle, Ele se faz mais presente cada vez mais na tua vida, na tua casa. Aleluia, glória a Deus. Aí Deus diz: a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza do homem, é na fraqueza do crente, quando o crente diz: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não posso, Senhor, eu estou sem força, Senhor, aleluia, se o Senhor não me ajudar, eu vou desistir. Quando você diz assim: Senhor, se o Senhor não intervir, eu vou parar. Se o Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu vou desistir. Aí Deus diz: é nesta hora que eu me aperfeiçoo, é nesta hora que eu chego. Escuta, a fraqueza gera dependência de Deus. Quando você diz: eu não posso,
Aleluia, glória a Deus. Deus se achega em você. Quando você não aguenta, Deus se aperfeiçoa na sua vida. Quando você diz: Deus me socorre, Deus toma o controle na tua mão, Deus diz: eu me aperfeiçoo na fraqueza. O meu poder se fortalece na tua vida quando você diz: eu estou fraco, eu não consigo, eu não tenho força. Porque quanto mais fraco você estiver, mais dependente de Deus você vai ser. Quanto mais você disser: Deus, eu não vou conseguir, mas dependente de Deus você vai ser. Porque pessoas fortes não precisam de Deus. Pessoas cheias de ego, cheias de exaltação, não precisam de Deus. Pessoas que dizem: eu não preciso porque eu tenho dinheiro, eu não preciso porque eu tenho condições, eu não preciso a igreja porque eu posso, eu não preciso orar porque eu posso, eu não preciso buscar porque eu posso. Quando ele bota o eu, quando ele diz o eu, ele não, Deus não habita nele, Deus se afasta dele. Mas quando ele diz: Senhor, eu estou fraco e eu preciso do Senhor, e Deus diz: a minha graça te basta. Aleluia, glória a Deus. A fraqueza gera dependência de Deus. Sabe por que o espinho na carne de Paulo? Primeiro, para ele não se exaltar, para ele, aleluia, não dizer que ele é o cara, que ele é o melhor discípulo, o melhor apóstolo. Não. Segundo, o espinho na carne de Paulo era para ele depender de Deus, estar na dependência de Deus, que sem Deus nada nós não podemos fazer. Ao versículo 10 diz: aleluia, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia, glória a Deus. Paulo agora entendeu que mesmo com espinho na carne, mesmo ele sendo ali afligido, ele entendeu, aleluia, o porquê do sentido do espinho. Agora ele está sentindo prazer nas perseguições, nas injúrias, na necessidade, na angústia, por amor de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Porque quem realmente se entregou a Jesus, ele não dá crédito para o espinho. Quem realmente se entregou a Jesus, ele não para por causa dos espinhos, ele não para por causa da perseguição, das injúrias. Quem realmente se entregou a Jesus, ele não desiste por coisa. Aleluia, ele entende o porquê que foi chamado. Jesus disse: tenho-vos dito isto para que imitem nas paz. Aleluia, glória a Deus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia, ele nos ensina. Então fique firme, busque ao Senhor. Eu digo para você: não coloque a tua visão no espinho, coloque a tua visão na graça. Coloque a tua visão em Jesus Cristo, em Deus, na palavra. Porque se você olhar para os espinhos, você para. Se você olhar para esta dor, você para. Você quer desistir. Não, Elias, sabe por que Elias pediu a morte? Sabe por que ele foi para a caverna? Porque ele olhou para as ameaças daquela mulher. Ele olhou para as palavras de Jezabel. Jezabel queria matar Elias. E Elias saiu, aleluia, foi para os montes, para as cavernas.
E lá foi pedir a morte ao Senhor, dizendo: eu não sou melhor do que os meus pais, do que os meus antepassados, tira a minha vida, dá um basta na minha vida. Elias, antes de ir para a caverna, ele viu sinais de Deus, ele viu maravilha de Deus. Elias, antes de ir para a caverna, ele profetizou, ele deu uma palavra dizendo que não haveria chuva, não desceria orvalho. Elias, ele foi para o rio Querite, aleluias, e lá ele viu Deus trazer carne, trazer pão, beber água do ribeiro, pelo um pássaro, pelo um corvo. E depois ele sai do Querite, ele vai, aleluia, para um lugar, até chegar numa cidade chamada Serepta. E ali ele é sustentado por uma viúva que estava catando lenha, que ia ser a sua última refeição. Elias viu a mão de Deus. Depois, saindo dali, Elias vai profetizar contra os profetas de Baal. E ali Elias mais uma vez, ele viu a mão de Deus, Deus agindo. E Elias pede para jogar água em cima do altar, e depois ele ora: Senhor, manda fogo, derrama fogo, mostra que tu és Deus em Israel. E Deus ali se mostra para ele. E Elias sai dali, Elias vai até o monte, e Elias mais uma vez ele ora ao Senhor para que Deus manda chuva. E Deus olha a oração de Elias e traz uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E depois desta situação, Elias ouve que Jezabel quer matar ele, e ele foge e pede a morte. Entra na caverna, não quer mais sair. Elias, ele começa a dizer: Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Senhor, não tem mais crente em Israel, só eu fiquei, tudo se renderam a Baal. E Deus se mostra mais uma vez a Elias dizendo: Elias, ainda tem 7.000 que não se dobraram. Elias colocou os seus olhos na perseguição. Elias colocou os seus olhos, aleluia, na morte, na dor. Quando eu e você colocamos os nossos olhos no espinho, aleluia, glória a Deus, nós paramos. Quando eu olho para o meu gigante, eu tropeço. Mas quando eu olho para Deus, os meus gigantes tropeçam. Então não coloque os seus olhos nesse problema. Não coloque tua visão nessa situação. Coloque em Deus. Coloque a tua visão na graça, em Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.